Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Colégio FAG. Hoje nós estamos aqui para a gente falar sobre uma disciplina que é extremamente importante, valorizada dentro do Colégio FAG, a Educação Física. Então aqui estou com essa equipe sensacional, fantástica de profissionais que atendem aqui no Colégio FAG. Então, primeiramente parabenizar a todos, uma boa tarde a todos. Quem está nos acompanhando em casa também, um excelente, uma boa tarde, que está acompanhando nós. Então, assim, cada um vou pedir que se apresente, fale o seu nome e a função que exerce dentro do segmento da educação física no colégio. Boa tarde, sou o professor Lucas, sou professor de Educação Física aqui no Colégio FAG. E antes de mais nada, queria agradecer ao professor Elvis pelo convite, queria cumprimentar todo mundo na mesa, principalmente nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde, eu sou o professor Bruno, atuo na Educação Física aqui do Colégio FAG e é um prazer estar com vocês. Boa tarde, eu sou a professora Jéssica Dalberto. Eu trabalho aqui no colégio há 12 anos, desde a educação infantil até o fundamental, séries finais, atualmente apenas no fundamental. Boa tarde, meu nome é Isabel, sou professora aqui no Colégio FAG e dou aula na educação infantil. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou professor de Educação Física, trabalho aqui na FAG com o Fundamental 1. Boa tarde, eu sou a professora Andriele, eu sou professora de Educação Física aqui no Colégio FAG também. Sou professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Então, cumprimentamos todos. Eu gostaria de pedir uma explicação de como que é o funcionamento da disciplina de Educação Física dentro do Colégio FAG. Então, começando desde a educação infantil até o ensino médio, temos professores que atendem todos esses segmentos aqui na mesa do nosso bate-papo. Então, a professora Isabel, a professora Andriele, que atende os nossos pequenos, a educação infantil. Como que é feito esse planejamento, essa situação dentro da aula de educação física? Bom, nossos planejamentos são feitos semanalmente e a gente sempre visa atender fazer os planejamentos de acordo com a série deles. Então, por exemplo, eu sou professora do Infantil 1 ao Infantil 4 e a Andri dá do Infantil 5. Então, alguns planejamentos a gente consegue fazer junto, outros planejamentos a gente faz diferente, mas sempre pensando ali, né, na psicomotricidade, na coordenação motora ampla, global, para que eles possam sempre estar em movimento, né? Porque hoje em dia é muito importante que os pequenos estejam em movimentos e não só nas telas, que é algo muito prejudicial. A educação infantil ela é a base, né? Ali na educação infantil a gente trabalha muito essa questão da psicomotricidade, a coordenação motora, né? Nos anos iniciais ali até o Infantil 5, né? Porque essa etapa ali da educação infantil ela é muito importante, o desenvolvimento, o crescimento deles é muito importante. Então, o ideal é que a gente trabalhe tudo voltado para a faixa etária deles ali, visando o desenvolvimento motor. Vocês falaram essas palavras bonitas, para quem está nos assistindo lá, psicomotricidade, coordenação motora, mas assim, não é só brincadeira a aula de educação física, eles ficam brincando com o que essas brincadeiras têm no fundo, o que elas entregam durante as aulas de educação física? Não, jamais, só brincadeira não. Claro que a gente trabalha, né, a brincadeira porque, no fundo, a brincadeira, ela também traz um ótimo desenvolvimento para a criança, né? Vai trabalhar a cooperatividade, o aprender a ganhar, ao perder, né? Que lá no futuro isso vai ser um grande benefício para eles. Mas, dentro das nossas atividades, a gente sempre tem o cuidado para que, dentro das brincadeiras, eles também estejam se desenvolvendo. Então, para quem olha de fora assim e pensar, estão brincando. Dentro dessa atividade, vai ter alguma coisa que está desenvolvendo eles da melhor forma possível. Prof. Andriele, às vezes eu passo ali, dou uma olhadinha na sua aula ali, os alunos sempre estão ali se divertindo, brincando. Qual é a brincadeira que os alunos da educação infantil mais gostam durante as aulas? A brincadeira favorita deles é o pega-pega, não tem o que fazer, eles gostam. Mas assim, a aula não gira só em torno do pega-pega, a gente faz, a gente brinca, porque eles adoram, né? A gente tem que ter essa parte, como a professora Isabel falou, a gente tem que ter essa parte da ludicidade, do brincar com eles, mas sempre trabalhando as habilidades que precisam ser trabalhadas ali. A brincadeira é uma ferramenta, né, que a gente usa durante as aulas. Uma ferramenta muito usada para que a gente possa desenvolver eles junto com o lúdico, né?
Porque algumas atividades possam ser que não chamam tanto a atenção deles, né? Às vezes eles não querem participar da aula por alguma atividade, às vezes não chama atenção. Então, quando a gente traz uma atividade legal, traz uma atividade que vai fazer, e principalmente atividade de competição, eles adoram atividade de competição. Então, isso gera neles aquela ansiedade, aquela felicidade de estar ali participando, só que isso lá dentro está desenvolvendo eles de uma forma incrível. Perfeito, obrigado, profs. Os professores do Fundamental 1, o professor Anderson, que atende as turmas de primeiro aninho, o professor Andriele também, quando eles saem desse segmento da educação infantil, ele tem essa transição para o primeiro ano fundamental, tem uma nova experiência que também é ter a educação física no complexo esportivo. Então, como que funciona esse planejamento? Também é baseado no lúdico ou já começa a ficar mais firme, mais com regras, limites voltados ao esporte? Então, primeiro começamos ainda, tem a parte das regras, tudo certinho, né? Mas já continuamos ainda com o lúdico. Vamos partir para alguma modalidade específica a partir daí já do terceiro ano, né? Que daí trabalhamos já com os módulos, que depois o Bruno pode estar falando disso, mas até o primeiro e o segundo ano continuamos ainda com os lúdicos, mas com regras, brincadeiras, podemos dizer... Brincadeiras direcionadas? Isso, direcionadas, mais recreativas. Também brincadeiras de estafeta, que eles gostam muito. Como as meninas disseram, é de pega-pega, as brincadeiras que eles mais amam. Continuamos ainda a mesma base ali, já do Infantil 5, mas um pouco mais profundo. Qual professor que pode responder para nós? A brincadeira de pega-pega foi citada já por 2 professores. O que essa brincadeira ela proporciona para o aluno sobre capacidade física? Alguém consegue responder para o público? A brincadeira do pega-pega, ela parece, né, que a criança fica correndo de lá para cá, de cá para lá. Mas para nós que estamos ali avaliando os alunos, o que a gente observa? O aluno que tem habilidade de esquiva, o aluno que consegue lidar com a emoção de perder, a velocidade do aluno, a habilidade de correr mais rápido ou não. E o aluno e a parte emocional também, né? Quando o aluno é pego, muitas vezes ele traz para nós aquela sensibilidade. Ai, mas eu perdi porque eu sou mais lento. E nós trabalhamos muito essa questão durante as aulas, né? A gente precisa estar o tempo todo em alerta nessas questões, porque eles nos trazem essas demandas e a gente precisa motivá-los e mostrar como e o que eles precisam para melhorar essas habilidades. Perfeito, prof. Então não é apenas correr, não é apenas ficar um pegar o outro. Por trás tem entrega também conteúdo, além da parte da qualidade de vida, né? Trabalha muito a parte cardiorrespiratória dos alunos, que hoje a gente está num mundo a cada dia com mais tecnologia e os nossos alunos têm um tempo menor de atividade física durante o dia. Muitos talvez tenham apenas o tempo da aula de educação física para praticar uma atividade física. Mas dando sequência, né? Lucas, Jéssica, Bruno, vamos falar sobre o término do Fundamental 2, do Fundamental 1, início do Fundamental 2, ensino médio. No Colégio FAG a gente tem um diferencial, que é na educação física, que é atender os alunos em método de grupo. Então, assim, os alunos são divididos em grupos e são atendidos com 4 professores especialistas dentro de uma modalidade que a BNCC entrega. Então, a BNCC, os conteúdos são divididos entre esses grupos e os professores trabalham dentro do bimestre. Alguém pode explicar como que funciona do Fundamental 1, essa divisão dos grupos, do Fundamental 2? Vou direcionar aqui para ficar melhor. Jéssica, você explica para mim como que funciona os grupos do Fundamental 1, o Bruno do Ensino Médio e o Lucas do Fundamental 2, só para todo mundo compartilhar aí. Eu fico responsável, juntamente com a professora Natasha, sobre um módulo de vôlei, né? Então, nós temos 4 módulos principais
E além desses módulos, nós temos também as modalidades secundárias, que nós chamamos. Por quê? Nós temos focos, né, objetivos principais, mas também nós temos documentos oficiais, né, como a Base Nacional Comum Curricular, que nos direciona e nos orienta também sobre os conteúdos e tudo que a educação física pode desenvolver, né, e trabalhar com os alunos. Além disso, além desses conteúdos principais e secundários, os alunos aqui no colégio são divididos... desculpa, isso é do Fundo 2, né? A partir do Fundo 2. Mas eles são divididos em grupos femininos e grupo feminino e grupo masculino, mas os profs vão explicar melhor depois. E a questão da avaliação, que a gente fala depois, né? Lucas, compartilha para nós aí como que é essa divisão do Fundamental 2 aí, como a professora falou de gênero, ela já explicou ali a questão dos conteúdos, que vai de encontro também com a BNCC, mas explica para nós como que é, para o pai que está em casa nos acompanhando, ele possa ficar ciente do processo desenvolvido na educação física escolar do Colégio FAG. Então, a partir do 6º ano ali, a gente já começa a ter essa separação de gênero, né? A gente começa a dividir as turmas entre 2 turmas de meninas em alguns esportes e 2 turmas de meninos em outros esportes ali. Durante o ano todo, a gente tem a divisão entre 4 bimestres e cada turma ela vai passando por todas essas modalidades principais, que é o handebol, o vôlei, o futsal e o basquete, para que ela possa ter essa vivência principal em meio a essas modalidades principais. E é como eu falo para os alunos em todo início de módulo, a gente está ensinando uma modalidade específica, mas nosso objetivo não é fazer com que a criança se torne um atleta da modalidade de imediato. A gente quer que ela tenha essa vivência, que ela consiga conviver em minha modalidade inicial, aprender todas as bases, para que depois, se no futuro ela quiser ser uma atleta, ela já tem todas as bases completas. As modalidades secundárias, conforme a Jéssica explicou, tanto o atletismo, agora a gente teve o jiu-jitsu e o tênis de mesa, que são modalidades novas em colaboração com a Escola de Esportes. A gente também achou interessante trazer essa vivência para as crianças, para que elas possam estar sempre integradas em meio ao esporte, sempre estar vivendo algo diferente em meio a tudo isso. Professor Bruno, pode explicar um pouquinho a respeito aí do ensino médio, por favor? Sim. O ensino médio ele segue a mesma linha de raciocínio desde o 3º aninho, né? O 3º, 4º e o 5º ano ainda são Fundamental 1, eles ainda não têm divisão por gênero. A partir do Fundamental 2, 6º ano até o 3º ano do ensino médio, é dividido por gênero, onde eles têm um professor por bimestre, né? Eles são divididos nos 4 bimestres, vão passar um bimestre comigo, um bimestre com o professor do handebol, um bimestre com o professor do basquete, um bimestre com o professor do vôlei. E, de acordo com isso, eles vão ter a vivência de forma completa. Mas não é apenas isso. A Jéssica colocou lá no começo que nós temos modalidades secundárias ou transversais, que são apontadas lá na BNCC. E a gente precisa sempre frisar isso e deixar isso muito claro, que a gente precisa trabalhar. No primeiro bimestre, a gente trabalhou um pouquinho com eles, um pouco sobre lutas, onde a gente teve a presença do nosso professor da Sports School. Nós trabalhamos também o atletismo e o tênis de mesa. Inclusive, nós tivemos bons resultados nos jogos escolares, tanto do Fundamental 2, que já é contemplado nos jogos escolares, quanto no ensino médio. Tanto no tênis de mesa, quanto no atletismo. Então, nós tivemos medalhas e isso é mérito da nossa equipe. A gente tem que frisar e sempre colocar isso como um ponto positivo de trabalhar nas aulas. Agora, para o 2º bimestre, a gente está pensando muito na festa junina, né? Então, são as danças que vão ser contempladas nesse 2º bimestre. Mas não para por aí. A educação física vai muito além do que somente esses 4 módulos. A gente trabalha todo o contexto que está lá na BNCC. Bruno, então assim, eu quero aproveitar que já que você falou sobre o atletismo, para parabenizar a equipe, aos outros demais professores também, tem que enfatizar aqui a professora Leonice, a professora Natasha, o professor Renan, pelo excelente trabalho que vocês desenvolveram frente ao Festival de Atletismo. A gente percebeu que uma evolução muito grande nos nossos alunos dos últimos anos com esse evento. Também quero agradecer ao professor Lissandro por todo o apoio e parceria nesse evento, o professor Pérez da Coordenação de Esporte, que também uniu forças
para que a gente pudesse enriquecer o conhecimento dos nossos alunos no primeiro bimestre, junto às aulas de educação física, com o módulo de lutas, jiu-jitsu com o professor. E também nós tivemos algumas turmas que tiveram a vivência do tênis de mesa, que também foi trabalhado na educação física nesse primeiro bimestre. Então agora no segundo bimestre a gente trabalha, vai de encontro com o conteúdo secundário, que é a dança também, que vai de encontro com a questão cultural também da festa junina, que nós temos dia 27 de junho, vai ser aqui no Colégio FAG. Professora Jéssica, você gostaria de complementar? Só complementando a fala aqui, aliando, né, a fase de transição da educação infantil para o Fundamental 1, quando os colegas falaram ali, né, da questão lúdica, das brincadeiras lúdicas, isso permanece ainda ali no 3º, 4º ano. Os jogos pré-desportivos são muito importantes nessa fase. Então, só para esclarecer para os pais, os alunos não perdem essa fase lúdica só porque passaram para os módulos. Esses jogos pré-desportivos são trabalhados ainda nessa fase, porque na fase do desenvolvimento humano ainda não está consolidado o movimento especializado. Então, precisa ser trabalhado ainda, para que depois eles passem a realizar os movimentos especializados. Perfeito. Pessoal, agora para a gente quebrar um pouquinho aí, eu vou pedir que cada um conte um episódio, uma situação aí que vocês tiveram na educação física que ficou marcado para vocês. Aquele bom aluno, aquele aluno que vocês não têm também tanta lembrança, não precisa citar o nome, tá? Uma experiência que ficou marcada para vocês, positivamente ou nem tanto também. Começar com o Lucas aqui, vai lá, Lucas. O Lucas que é recente na disciplina aí, professor, o que você tem a nos relatar aí? Qual foi a sua experiência assim, marcante, né? Acredito que não seja nenhum fato muito engraçado ou algum fato ruim, mas é um fato que eu achei muito interessante, que com as meninas do 7º ano, elas estavam no meu módulo de handball agora, no primeiro bimestre. 7º ano, não deixa de assistir, hein? Vamos ver depois. E as meninas, elas tinham pouca vivência com o handball, e algumas até nunca tinham praticado a modalidade, e quando eu iniciei a modalidade com elas, eu prometi para elas que eu ia tentar ser um pouco mais versátil com elas, ia tentar ser um pouco mais leve, e durante as aulas, durante o bimestre, elas acabaram se apegando muito à modalidade, e criou um clima de competição, criou um clima de, sabe, não sei dizer, de empolgação, né? Parceria. Um clima de empolgação em meio à modalidade, onde elas nunca tinham a vivência, elas acabaram aprendendo a modalidade de uma forma muito, muito rápida, assim, e as aulas começaram a ter uma proporção de competição absurda, sabe? Tanto que eu tinha que dividir os times... Tinha que dividir times completamente parecidos, porque nas aulas mesmo já estava tendo uma competição absurda. E elas vieram me elogiar bastante porque elas gostaram da modalidade pelo jeito em que eu conduzia a modalidade com elas. E eu acho que isso por ser recém-formado, ser um professor novo, eu acho que isso é um fato que me marcou bastante, porque eu me senti muito bem representado naquilo que eu faço. Menina, só coloquem aí no comentário se o que ele tá falando é verídico, tá? Pode colocar. E aí, Bruno, qual que é um fato engraçado aí que aconteceu com você aí? Engraçado não tenho de recordação, mas eu recordo que algo que marcou a minha trajetória quanto educador físico foi lá no começo, ainda no meu período de graduação, onde eu estagiava. Eu recordo que eu estagiava em uma determinada instituição e a gente lidava muito com crianças. E o que mais me marcou nesse momento foi que eu tinha uma maneira de lidar com as crianças e a proximidade. E isso me ensinou e é algo que eu carrego até hoje, que é a gente primeiro cria laços para depois a gente conseguir ensinar. Eu recordo que eu criei um laço tão forte com o aluno que uma vez, quando eu precisei repreender ele, quando eu precisei chamar a atenção, eu lembro que ele entrou num desespero porque ele não esperava aquilo de mim. E isso me marcou muito, né? E ficou muito claro na minha memória. A gente cria laços e aí depois a gente consegue ensinar, introduzir muito o nosso dia a dia, a nossa didática.
E é algo que eu carrego até hoje. Então, aquele aluno, o rosto dele não sai da minha memória até hoje. E eu carrego isso até agora. Andriele, diga pra nós aí algo que marcou em você. Então, algo que me marcou e ainda me marca, e eu gosto muito, é que quando eu entro nas minhas turmas, eu não entro, na verdade, né? Porque eu chego na porta e eles já pulam em cima de mim, não tem o que fazer. E eles saem gritando, e eles saem pulando, e ontem, inclusive, a gente desceu pro ginásio e a gente fez uma baderna ali no corredor, ali, o diretor viu ali, o coordenador também, mas a gente fez uma bagunça e foi fazendo bagunça até lá na entrada do ginásio. Mas eles são assim, eu entro, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que me marca bastante. Porque toda turma que eu entro, eles vêm, eles correm, eles gritam, e aula de educação física, e isso é não só para mim, mas eu acho que para todos os outros professores é muito bom. Nossa, eu amo. Inclusive, hoje eu entrei na turma do primeiro ano, que fazia um tempo já que, como teve os eventos, né, e eu não dei aula lá. Meu Deus, eles não deixaram nenhum entrar, já me deixaram lá para fora e vai, educação física, educação física. E é isso, é muito bom. Nossa, é gratificante quando eu entro na turma e os alunos fazem isso. Eu gosto muito. E você, prof. Anderson? O que você tem pra... Como a Andriele já disse, né? Primeiramente, a educação física, né? Já marca os alunos, é o que eles mais adoram, mais gostam, né? Mas, assim, como a gente é respeitado, né? Por eles, eu acho que um dos professores mais, assim, que eles mais admiram, né? Até eu tenho... A parte, né, Anderson? Eu penso, eles dão... De perder a aula. Eles têm medo de perder a aula de educação física. Assim, eu tenho alunos que eu já dei aula, eles estavam no 2º ano, como eles lembram da gente, isso que fica marcado, né? Eles estão aqui na FAG, comecei a dar aula para eles no 2º ano, do Fundamental 1, hoje eles já estão no ensino médio, encontro eles aqui, eles ainda lembram de mim. Então, assim, isso que marca. Ô, professor, eles conversam comigo, tudo, assim, lembram de quando eu comecei a dar aula para eles, então é isso que fica marcado. Perfeito. Prof. Isabel? Não tem fato engraçado, mas vou na mesma linha porque eu acho que é o que mais marca, assim. 2 coisas. Como eu dou aula para o infantil 1 e 2, que são os menorzinhos, então eu realmente preciso criar laço com eles, né? Porque não tem como eu trabalhar alguma coisa com eles se eu não consigo chegar perto deles. Então, as primeiras aulas no começo do ano foi realmente pura adaptação. Então, conforme o tempo foi passando, a gente vai criando laço com eles, a gente vai criando mais proximidade, eles vão pegando, né, nos reconhecendo mais e a gente consegue trabalhar com eles mais fácil. Então, ao longo disso, a gente vai percebendo o quanto a gente se apega neles e o quanto eles se apegam com a gente, né? Quando eles chegam meio chorandinho, daí não querem sair do colo da mãe, e aí a gente estende o braço e eles veem aquele abraço gostoso, né? Aquele abraço de tipo, não, eu vou no colo da Prof. Isa hoje, tchau, mamãe, hoje eu vou fazer aula de educação física. Então, muitos do infantil 2 e 3 têm essa fase de chegar e chorar, então a gente cria esse laço com eles e isso é muito gostoso e muito admirável. E a outra situação que eu acho muito gratificante é a carinha de felicidade e a explosão que eles ficam quando eles conseguem realizar um movimento novo e diferente. Como, por exemplo, no infantil 3 e 4, nas semanas passadas eu trabalhei rolamento para frente e rolamento para trás, onde muitos não fazem, alguns, né? O que é rolamento, prof? Eu não sei o que é isso. Uma cambalhota. Agora o pai sabe. Uma cambalhota para frente, uma cambalhota para trás, que isso vai, né? Muitos não sabem fazer e alguns que já estão na escola de esportes, que é a partir do infantil 3, por exemplo, as meninas que fazem ginástica rítmica, né? A maioria já sabe fazer. Mas foi muito incrível o infantil 4 da Prof. Dani, o quanto eles ficaram animadíssimos que eles conseguiram fazer. Eu gravei eles, até postei. Gravei um videozinho deles. Ficou muito lindinho. E a carinha deles de felicidade quando eles conseguem realizar algum movimento. Não, sem contar que a gente não tem mais nome a partir do momento que a gente vira professor de educação física, né? Educação a gente passa no corredor. Mercado, né? A gente passa no corredor. Lugar, né? Eu, principalmente de manhã. Ai, prof de capitão física. Eu sou a prof de capitão física. Prof de física, prof de educação. Educação física. Você não tem mais nome. Você virou professor de educação física e não tem mais outro nome para você ser chamado. O gratificante é você dar aula da matéria que eles mais gostam. Querendo ou não, é a matéria que eles mais ficam felizes.
Só para finalizar, Elvis, eu acho que o que todos nós falamos, eu acho que todo professor passa, de você atingir o ponto de que você vai ver os teus alunos seguindo a vida deles, adulta, ou até mesmo as crianças chegando na adolescência, e se torna prazeroso você ver o desenvolvimento dos nossos alunos. Seja ele na fase adulta, a gente por vezes passa aqui na instituição, a gente encontra alunos que já estão na graduação e isso é muito prazeroso. Ou você pega uma criança que você deu aula quando tinha 3, 4, 5 anos e aí você vê ele com 10, 15 anos se desenvolvendo. Isso eu acho que é gratificante para Qualquer professor, indiferente da área. Isso eu acho que é o maior pagamento que nós temos. É aquilo que motiva a gente estar aqui todos os dias. Jéssica, todos os professores aqui, ó, foram, querendo ou não, foram políticos quando eu pedi algo engraçado. Você tem 12 anos de experiência. Você deve ter alguma coisa muito legal pra contar pro pessoal aí. Vixe. Todo mundo ficou com vergonha, ficou ali. Jogou pra mim, né? Tem que contar Não, pra ó, nós aí. Eu percebo que, assim, ó, a maioria, se não todos os professores de educação física tem essa inteligência sensório-motora muito aguçada. Nós somos sensitivos, nós somos sensíveis, afetivos, e isso nos torna muito acolhedores. E o que nos motiva também é o acolhimento do aluno conosco também, por essa sensibilidade que nós temos. Tanto a questão de dar carinho para o aluno, quanto de pegar no pé também, porque isso é dar atenção também. A gente sabe o momento certo de pegar no pé do aluno. O que me marca muito, não é engraçado, eu também, depende do ponto de vista. E que eu amo, de paixão mesmo, é trabalhar com os alunos neurodivergentes, alunos atípicos, principalmente quando as famílias se envolvem. E em todo esse tempo, eu nunca vi como atualmente um engajamento das famílias como eu tenho visto. E eu adoro quando as famílias vêm perguntar, vêm questionar o porquê disso, o porquê daquilo, né? As famílias de quem tem filhos neurodivergentes, né? Filhos com algum transtorno. Eles vêm perguntar o porquê, como que tá. Isso mostra que a educação física está evoluindo também nessa questão de inclusão dessas crianças. Porque quando nós falamos de rendimento, nós precisamos cuidar e ter uma atenção muito grande com esses alunos. É isso. Foi política também, hein? A resposta dela não condiz com a pergunta. Se eu fosse citar aqui, eu teria um de cada um. O professor Elvis, eu vou contar, é o maior tirador de sarro da história. Professor que teve que levar o aluno no banheiro, ficou com dificuldade. Professor que o aluno quebrou o dente. Ninguém ganha de você na tiração Professor que de sarro. já rasgou o pé na rede, na trave, entre outros casos. Não vou citar para não causar uma discórdia aqui entre o grupo aqui. Mas tudo isso aconteceu. Cada um tem um pedacinho, mas ficaram com vergonha de contar. Mas indo agora de encontro, como que eu comentei aqui, né? São situações que marcam, né? Pequenos acidentes. Nós estamos com a educação física escolar agora, nós estamos passando por alguma dificuldade, né? A gente vem presenciando durante as aulas algumas dificuldades quanto à questão da segurança dos nossos alunos. Então, assim, questão do calçado, questão do cabelo. Então, vou pedir que vocês deixem um recado para os alunos, para os familiares, um pedido tá? A respeito da importância dos alunos estarem com a roupa, o calçado adequado para a aula de educação física. Lucas, qual que é a dificuldade maior que você presencia nas suas aulas? A questão do uniforme ela é uma questão bem perceptível, assim, porque acho que nem todos os alunos eles se sentem confortáveis de estar usando o uniforme sempre. Só que a gente sempre tem que deixar claro que o uniforme é parte essencial da aula. Tanto o calçado, principalmente, o uso de calçado fechado, ele pode prevenir diversas situações que o aluno talvez não queira passar, como talvez algum tipo de lesão
pode ser provocado por alguma troca de direção. Às vezes o aluno ele pode estar com um chinelo, pode escorregar, pode acabar caindo. Na questão das meninas de prender o cabelo, às vezes a gente está numa atividade, posso até voltar na situação do 7º ano lá. Por acaso tem uma aula muito competitiva ali e a menina está com o cabelo solto. A menina pode chegar, pode puxar o cabelo da outra, pode acabar machucando. Então, assim, todas as regras não são à toa ali, né? Tudo tem um porquê e tudo é pensado especificamente para o cuidado e a colaboração de cada um. Então, para ficar claro, pode usar Crocs? Jamais. Qual que é o ideal? Calçado fechado sempre. Tênis, né? Bota não, pelo amor, né? Tênis, qualquer tipo O de tênis, tênis. seja tênis de corrida, seja tênis de academia. Um tênis bom, um tênis confortável, né? Bota jamais, sandália jamais, Crocs nunca, chinelo também não. Vamos fazer uma analogia bem rapidinho. Eu, pelo menos, nunca presenciei. A Jéssica falou sobre botas, Crocs. A gente tem que pensar que a gente vai para fazer uma aula de educação física. Eu nunca entrei numa academia e vi alguém de bota, de Crocs. Então, se a gente vai para É que você não foi pro Tex ainda, né, prof? Então, e nem de chinelo, ainda, né? Praia. Ou eu estou indo na academia errada. Mas tudo é possível, tudo é possível. Mas eu acho que para educação física, assim como na academia, a gente tem que estar preparado para o exercício físico. A atividade física tem seus benefícios, a gente tem que frisar isso aí. E a educação física, como você falou lá no começo, Elvis, por vezes tem crianças que o único momento que faz atividade física durante a semana é durante a aula de educação física. Então a gente tem que valorizar e tem que levar a sério a educação física. Perfeito. Isabel, lá na educação infantil, lá com os bebês, qual que é a dificuldade que você tem quando os alunos vêm para a aula com uma vestimenta inapropriada para a aula? Na educação infantil, eu costumo usar a sala de estimulação motora ou o gramado aqui do colégio, né? Então, normalmente eu não tenho tanta dificuldade, porque as crianças vêm com tênisinho, né? A dificuldade que eu tenho é as meninas quando vêm com vestido, né? E não vêm com shortinho por baixo. E isso é muito preocupante. Professor Bruno, as meninas relataram já hoje que quando elas chegam na porta é uma euforia, uma alegria, são tratadas como um ídolo na educação infantil. Lá no ensino médio, como que é esse engajamento lá? Tem que implorar? Como que você faz para convencer que todos os alunos participem da aula? Olha, completa? eu tenho durante o ano 2 momentos. O momento do futsal, que é o momento mais aguardado pelos meninos. Então, assim, os meninos aguardam para jogar o futsal. E aí eu não tenho nenhum tipo de resistência. Aí você é ídolo também. Aí é o meu momento. Não, mas eu não posso reclamar. Todas as aulas que eu tenho ministrado com as meninas são extremamente cordiais, educadas e fazem a aula. Tem as suas exceções, mas são uma pequena porcentagem de alunos, não são a maioria. Então, as meninas não tem nada, tem somente que falar bem, somente elogiar, porque elas realmente fazem aula. E qual que é a maior desculpa para não fazer aula? Crocs. Crocs. Vem de Crocs. Não, eu tô brincando. Tem o Crocs também, mas não é somente ele. Tem, professor, eu bati o joelho descendo a Gran-Via. Mas como bater o joelho descendo a Gran-Via? Então, assim, a gente tem vários motivos, né, que eles inventam ali na hora para poder não fazer aula. Mas são uma pequena parte dos nossos alunos. Já que você trabalha com o primeiro ano, Andriele também, Isabel aí, vocês têm uma função extremamente importante junto às famílias, né? Que é ensinar os alunos a amarrar o cadarço. Sim. Coordenação motora fina, né? Como que é estimulado isso junto aos nossos alunos? É difícil ali. Trabalhamos. A maioria deles, eles já estão tentando amarrar, né? Mas a maioria eu amarro. Mas assim, essa coordenação motora fina na educação física. Deixa eu ver.
E na Ela vai quadra. sendo estimulada, né, prof. Anderson? Esse aprendizado, ele vai ser consolidado ali no segundo aninho, no terceiro. Isso. Algumas crianças que são estimuladas, ó, mas é uma alfinetada minha, né? São estimuladas diariamente, né? Não só na escola, porque isso não é só dever da escola. Elas precisam ser estimuladas nessas atividades aí diárias em casa também. Então, tudo isso precisa ser estimulado todos os dias, não só por nós. Então, só vai ser consolidado o que nós ensinamos, né? O nosso estímulo da escola só vai ser consolidado se a criança for estimulada em vários lugares, vários ambientes. Isso, porque não adianta nós estimularmos eles na quadra ali alguma coisa. Ah, vou ensinar o exemplo do cadarço, né? Fazer um nó, alguma coisa, se em casa também não... os pais às vezes não deixam a criança. Eu tenho um filho, ele quer amarrar o cadarço sozinho. Eu deixo lá, ele chega ali aqui no colégio, o cadarço está desamarrado. Daí eu vou lá e amarro. Mas assim, deixar a criança, estimular, né? Deixar a criança E deixar ele fazer, se virar dar sozinho. autonomia, Isso. né? Eu falo isso porque o prof. Anderson trabalha com os primeiros, eu trabalho com a maioria dos segundos anos. E no segundo aninho, eles já chegam, muitos já chegam, né, com essa autonomia. Ou seja, o trabalho que os professores das séries anteriores desenvolvem de estímulo tem surtido efeito nas séries seguintes, tá? Mas lembrando que não é só na escola que isso deve ser estimulado. Inclusive, no ano passado, a gente fez um processo avaliativo, que foi o sapato de papelão, né? E a gente trabalhou também essa questão com os alunos. A gente fez esse processo avaliativo, que foi o sapato de papelão, né? Que trabalha essa questão de amarrar o cadarço, né? Eles aprenderem. Foi bem legal também. E tudo isso reflete nas atividades em sala de aula também. Essa coordenação motora fina de amarrar o cadarço é uma vírgula, né, em todo o contexto que eles precisam de estímulos para que eles desenvolvam lá nas outras disciplinas seguintes. E vem lá da educação infantil, porque eu e a Andri, que trabalhamos ali na sala de estimulação motora, toda aula de educação física, eles tiram o calçado sozinhos, pelo menos na minha aula, sim. Eles sentam ali no tatame, eles tiram o calçado. Se algum tênis é mais apertado, alguma coisa, a gente ajuda, né? Mas na hora de ir para a sala, eles trazem o calçadinho, sentam e tentam colocar o pezinho. Isso lá desde o infantil 1, 2, 3 e 4. E vocês acreditam que eu já vi, para mim foi um absurdo, né? Não sei para vocês. Um tênis que ele não tem direita e esquerda. Gente, para mim isso foi o cúmulo. Nunca vi. Porque assim, como é que nós vamos ensinar, né, estimular a criança Os lados, né? a lateralidade, né, direita, esquerda, se o tênis ele não exige que a criança pense nisso, Qual é né, o lado nessa certo, diferença, né, que o dedinho do pé direito fica para lá e o dedinho do pé esquerdo fica para lá, né? Enfim, existem várias falas que a gente pode usar aí para estimular a criança a entender, né, os lados do corpo, né, a diferença de cada lado, de cada pé, do chinelo, da sandália, do tênis, da bota, enfim. Sim, E isso lá no caderno também, né? Sim, na educação infantil a gente vê muito, né? Quando eles vão colocar o calçado, às vezes eles colocam errado, né? Troca os pés de calçado. Mas assim, eles pelo menos fazem o esforço de colocar, jeitinho tentam deles, colocar, né? Depois a gente só vai lá. O importante é que eles orienta. tentem, né? Isso, a gente só vai lá e orienta, né? Que não tá certo, para eles poderem corrigir, até ajuda, inclusive. Mas o importante é o esforço que eles fazem para pôr. Perfeito. Então, assim, a gente está finalizando, né? Eu vou pedir para que um professor, não vou escolher aqui quem se sentir mais à vontade para falar do nosso processo avaliativo. Para que o pai que está acompanhando também consiga compreender todo esse processo da educação física no colégio, do infantil ao ensino médio, e como que é feito todo esse processo. Quem poderia... Nós temos 3 aspectos principais, que são os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Dentro de cada aspecto desse, existem várias atitudes, várias questões que nós avaliamos, e nós temos uma tabela que resume tudo o que nós observamos na aula. São 7 Critérios. itens, isso, 7 critérios que nós avaliamos, resumindo, né, esses 3
Esses 3 aspectos principais aí que a BNCC nos traz aí para nos orientar também, baseado na questão motora e na psicomotricidade também. Então, assim, a nossa nota, o senhor Bruno pode ajudar aí também, ela tem um peso de 100, 7 pontos, é de acordo com o que a professora Jéssica relatou, isso? Isso. E esses outros 3 pontos, como que funciona, principalmente aí dos alunos do Fundamental 2 e médio? Dos 10 pontos aí bimestrais que os nossos alunos têm, 7 pontos estão relacionados ao que a professora Jéssica acabou de comentar. Os outros 3 pontos, eles estão relacionados à questão de prova. Mas a nossa matéria, ela é diferente das matérias ministradas em sala, porque ali os alunos eles têm o caderno onde eles podem fazer anotações. A nossa matéria, a gente cobra em prova deles muitas coisas que a gente trabalha Só para em deixar aula. claro, é uma avaliação teórica, tá? Isso. É uma avaliação teórica, mas a gente cobra deles em prova aquilo que a gente ministra em aula. Tá? Aquilo que a gente está trabalhando. A gente tem 8 encontros, de 8 a 9 encontros bimestrais com os nossos alunos. Tá? Então, esses encontros, eles reúnem 2 aulas, então a gente passa ali cerca de 2 horas com os nossos alunos por semana, e aí a gente está trabalhando tudo que a gente vai cobrar lá no final do bimestre na prova. Esses 7 pontos que a Jéssica citou, eu gosto sempre de ressaltar na minha primeira aula do bimestre. A gente não avalia a questão técnica de quem é melhor, não. A gente avalia esses aspectos, a atitude, o querer fazer. Eu estou me esforçando para fazer, eu estou entregando o meu melhor. O Sérgio Mário Cortelli ele fala algo muito interessante com relação a isso. Faça o seu melhor enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, a gente quer sempre que o aluno dê o seu melhor na aula. Tá? Eu posso não ser o melhor no vôlei, mas se eu for praticar o vôlei, eu vou dar o meu melhor. Eu vou trabalhar ali 2 horas, eu tenho 2 aulas por semana, 2 horas eu estarei ali, e eu vou me dedicar a essas 2 horas. Perfeito, muito obrigado pelas explicações. Então, assim, eu espero que nós conseguimos entregar para você que está assistindo em casa, para as famílias, um pouquinho sobre a rotina, sobre como que é o desenvolvimento da educação física dentro do Colégio FAG. Quero aproveitar também para agradecer a presença dos nossos professores aqui, em aceitar esse desafio, apesar que eles foram um pouco políticos aqui, ficaram tímidos ali. Da próxima vez vão se soltar, tenho certeza. Então, encerramos o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado para quem está assistindo também. Até o nosso próximo episódio do videocast do Colégio FAG.